João, capítulo 20, versículo 10, nós vamos ler do 10 ao 16. E eu gostaria que você abrisse seu coração nessa noite para aquilo que o Senhor quer ministrar na sua e na minha vida. Porque eu creio que o nosso coração, ele tem que ser terra fértil. O nosso coração tem que receber aquilo que o Senhor tem derramado nesses dias, porque faz toda a diferença. Ele vai nos alimentar nessa noite. E eu queria que você, nesse momento, rapidinho, só fechasse seus olhos e dissesse assim: Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, que meu coração seja uma terra fértil, que o meu coração esteja voltado à tua palavra, que nenhuma voz do inimigo venha me distrair, que nada venha roubar o que o Senhor tem para mim nessa noite, no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Assim seja na nossa vida, amém? Diz assim a palavra do Senhor em João capítulo 20, versículo 10 ao 16. Eu quero ler com vocês quando Jesus aparece para Maria Madalena. Diz assim a palavra do Senhor: os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. E vendo dois anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, um estava à cabeceira e outro estava aos pés. E eles lhe perguntavam a Maria: mulher, por que é que você está chorando? E ela respondendo disse: levaram embora o meu Senhor. Eu não sei aonde que colocaram ele. Nisso ela se voltou dali e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Disse-lhe: mulher, por que está chorando? Quem estás procurando? Quem disse isso foi Jesus. E ela, pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Senhor, o levou embora. Onde você o colocou? Diga-me, e eu o levarei. E Jesus, olhando para Maria, disse: Maria. Instantaneamente ela voltou-se para ele e exclamou: Mestre. Aleluia, aleluia. Eu quero falar com vocês hoje sobre você que fica na porta. Você que está na porta. Eu quero contar a história de uma mulher que estava na porta do sepulcro. Eu quero contar para você a história de uma mulher que estava amargurada, que estava triste, que ela tinha perdido aquilo que trazia esperança para ela. Eu quero falar com vocês sobre uma mulher chamada Maria. A Bíblia fala que Jesus havia sido sepultado e os discípulos haviam saído dali. Nós lemos ali no versículo 10 que fala que os discípulos tinham voltado. Mas uma mulher chamada Maria Madalena estava na porta do sepulcro. Ela estava parada aonde era o momento de dor dela. Ela estava paralisada onde aquela morte havia levado a esperança dela. E eu quero falar com você que os dias têm passado tão depressa, tão rapidamente. Muitas vezes eu e você se esquecemos das palavras que o Mestre Jesus tem nos falado. Maria estava na porta do sepulcro chorando pela morte de Jesus. Maria havia se esquecido de qual era a palavra do Mestre. Maria tinha esquecido o que Jesus havia falado, qual era o propósito dele, qual era o motivo que ele tinha vindo. Muitas vezes eu e você facilmente se esquecemos daquilo que o Mestre fala, porque nós estamos tão apressados, tão corridos, que nós não percebemos e se esquecemos daquilo que Jesus falou ao nosso respeito. Eu quero falar com você, direcionando isso para o meu e o seu coração.
Porque muitas vezes nós se esquecemos da direção do Mestre, se esquecemos do pedido do Mestre, se esquecemos daquilo que o Mestre está falando sobre mim e sobre você, o que Ele pensa sobre mim, o que Ele pensa sobre você. Quantas vezes eu e você no nosso dia, na nossa correria do nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, na nossa vida cotidiana, eu e você se esquecemos daquilo que o Mestre tem falado. Do outro lado da porta, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: Deus te espera do outro lado da porta. Porque se eu e você, preste atenção, vivemos tão apressadamente, vivemos numa vida tão corrida, vivemos cansados, ou é só eu? Vivemos, atropelando tudo, correndo com tudo, para que nós venhamos dar conta de todas as coisas, não é? Dona de casa, quem trabalha fora, o trabalhador que também tem sua empresa, o outro que é registrado, todos nós estamos de alguma forma correndo desesperadamente. Todos nós estamos caminhando todos os dias em busca de algo, e isso muitas vezes faz com que eu e você se esqueça daquilo que Jesus está falando. E isso é o nosso mal. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: isso é o nosso mal. Porque quando estamos apressados, muitas vezes nós vamos achar que Jesus está atrasado. Muitas vezes vamos achar que Jesus está atrasado porque eu e você estamos desesperadamente correndo. Estamos buscando coisas desesperadamente, sem saber o motivo e aonde vamos chegar. E se esquecemos do real motivo, do propósito da qual Jesus tem nos chamado. Maria foi uma mulher que no seu momento de dor se esqueceu aquilo que Jesus havia dito para ela. Se esqueceu da palavra que Ele tinha dito para ela. Por conta do seu momento de dor, por conta da sua pressa, por conta da sua dor, da sua angústia que ela havia enfrentado, por aquele momento que ela estava vivendo. Ela estava ali diante do sepulcro onde Jesus havia sido enterrado. E na minha ótica eu penso que Maria pensa como eu e você, quando se depara diante de uma situação. Nós achamos que não tem mais solução, nós achamos que é o fim, nós começamos a chorar, a nossa emoção começa a gritar dentro de nós, e nós começamos a declarar palavras que em vez de ser ao nosso favor, é ao desfavor. Palavras que em vez de nos levar a viver aquilo que Deus está dizendo, começamos a dizer palavras que não nos motivam, que nos deixam em vez de animados, desanimados. Por isso eu quero falar com você hoje, que você precisa passar do outro lado da porta. Porque se você ficar na porta do sepulcro, você não vai entender o propósito. Se você ficar na porta do sepulcro, você não vai conhecer aquilo que Jesus está te chamando. Porque nós somos levados muitas vezes pela nossa pressa. E se eu ficar na porta do sepulcro, eu vou achar que Jesus se esqueceu de mim. Eu vou achar que Jesus não gosta, não ama, me deixou sozinho. Eu vou achar que eu estou nessa dificuldade, nesse problema sozinho. E é por isso que eu quero te convidar nessa noite a passar para o lado da porta. Sabe, nós precisamos entender que essa mulher, ela representa a nossa dor, a nossa emoção. Nós precisamos entender que se nós ficarmos do lado de fora do sepulcro, nós vamos ser dominados pela nossa dor. Nós vamos ser dominados pelo nosso medo. Nós vamos ser dominados por aquilo que rouba a nossa alegria, por aquilo que tira a nossa esperança. A Maria, ela foi uma mulher que recebeu a palavra do Mestre dizendo: fique tranquila, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Mas no meio daquela dor, no meio daquela aflição, Maria se esquece disso, igual eu e você. Talvez você que entrou aqui hoje, entrou triste, abatida, preocupado, desesperado, desanimado, desalinhado,
achando que Jesus está atrasado, que Jesus te esqueceu, que nada mais da palavra que Ele declarou sobre a sua vida faz sentido. Mas eu quero te convidar nessa noite a sair dessa porta, sair do início da porta e passar do outro lado. A Bíblia fala que Maria estava à porta do sepulcro. E dentro do sepulcro havia 2 anjos. Um na cabeceira onde Jesus tinha sido colocado e o outro aos pés. E os anjos perguntam para ela, de lá de dentro: o que procuras? Quem procura? E ela fala: roubaram, levaram o meu mestre, levaram aquilo que era a minha esperança, levaram a minha alegria, levaram aquilo que me trazia segurança, levaram aquilo que me dava certeza todos os dias. Não sossegando, após os anjos falar com ela, a Bíblia diz que Jesus aparece para ela. Ei, preste atenção. A Bíblia fala que Jesus se aparece na frente de Maria e fala: quem procuras? Quem estás procurando? E Maria, no seu momento de dor, não reconhece que era o mestre. Se você e eu ficar do lado de fora da porta, nós não conhecemos a voz que nos guia. Nós não reconhecemos quem está nos chamando. Ei, Jesus aparece diante de Maria Madalena. A Bíblia fala que ela pensa que é um jardineiro. Olha só, ela pensa que é alguém qualquer. E quantas vezes eu e você estamos pensando que é um vizinho, que é alguém que sabe da sua vida que está falando com você. Ah, porque é mensagem mandada com endereço, minha querida, meu querido. Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia fala que é só um que sonda o coração. E o nome dele é Espírito Santo. Ei, Ele sabe quem é você. Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Maria se depara, Michel, com essa figura de Jesus na frente dela. Jesus havia ressuscitado e ela não conhece. Por que ela não conhece? Porque ela estava envolta de dor, ela estava vivendo o luto, ela estava vivendo aquilo que Jesus não tinha dito para ela. Ela estava paralisada no medo de agora o que vai ser, no medo de se alguém descobrir que eu seguia, que eu andava com ele, vão me matar. Porque os discípulos após a morte de Jesus estavam todos com medo. Tanto que se você ler uns versículos atrás, Pedro chega a negar Jesus com medo da morte, com medo de acontecer a mesma coisa que aconteceu com Jesus. Então imagine Maria, quando esse homem para diante dela, ela nem se lembra daquilo que Jesus havia dito, nem se recorda da voz do mestre. Por quê? Porque ela estava num momento de luto, ela estava vivendo um momento de dificuldade, ela estava passando por uma crise emocional. Então ela não entende que era Jesus. E ainda ela discute. Como eu e você, muitas vezes, Jesus está falando comigo e com você. O Espírito Santo está ministrando o nosso coração. E eu e você ainda estamos tendo argumento para discutir com Ele. Maria Madalena começou lá: me dê. Eu começo a imaginar: me dê aqui, rapaz. Vamos trazer para a realidade. Onde se escondeu? Me mostra. Vamos lá agora. Eu imagino Maria fazendo isso com Jesus, olhando para ela. Você consegue imaginar? Mas quantas vezes eu e você estamos fazendo isso? Quantas vezes nós estamos falando: Jesus, cadê minha bênção? E Jesus falando: tá aí. Só você que não está vendo. Mas Jesus, cadê a restauração da minha vida? Está aí. Só você que não está vendo. Mas Jesus, e o meu marido? Mas Jesus, o meu filho? Mas Jesus, os meus sonhos? Está aí. Só você que não está vendo. Porque se você ficar do lado de fora da porta do sepulcro, você não vai entender o propósito. Mas se você passar adiante, você vai entender que Ele já ressuscitou, que Ele já deliberou sobre a sua vida. Ei, é muito sério. Maria estava na porta, mas não conseguia enxergar a ressurreição. Ela não conseguia ver o milagre, ela não conseguia enxergar o propósito. Porque ela estava do lado de fora. Eu quero te perguntar nessa noite: em
que área da sua vida você está do lado de fora? Qual área da sua casa, da sua família, do seu ministério, daquilo que Deus tem falado, que você ainda está parado na porta de fora? Que você ainda está aí pensando? Em que área da sua vida você precisa passar diante da porta para entender o que o Senhor tem falado com você nesses dias? Ei, Maria não entendeu o extraordinário porque ela estava do lado de fora. Sabe, instantaneamente quando Jesus percebe que ela estava, não tinha reconhecido, não tinha conhecido, não tinha entendido, tinha se esquecido, Ele chama ela pelo nome, fala: Maria. Talvez hoje o Senhor vai começar a te chamar pelo nome: Radija, Rose, Tom, André, Luan, Letícia, para você entender que é Ele que está falando com você. É Ele que está mandando você passar para o outro lado da porta. Eu estava ali falando para a Ju, eu estava com uma vontade até de vomitar para subir para pregar. Um desespero aqui dentro, uma tremedeira. E isso não é diferente na sua vida também. Quantas vezes você tem que fazer algo e te dá ansiedade, te dá medo. Mas eu quero declarar algo na sua vida, que a tua alma não vai te parar, que a tua dor não vai mais deixar de te levar aonde Jesus te chamou. Porque quando eu e você entendemos que nós precisamos entrar pela porta, o que é dor se torna propósito. A primeira coisa que eu entendo e que você tem que entender hoje: se você permanecer do lado de fora, você não vai entender o propósito. Se você ficar olhando por fora, na porta do sepulcro, você só vai ver morte, você só vai ver dor, você só vai ver angústia, você só vai ver perseguição, você só vai ver a sua família indo para o inferno. Mas se você entrar pela porta, se você passar diante da porta, você vai ver vida, você vai ver restauração, você vai ver transformação. Passe. Sabe, Jesus te convida hoje a passar pela porta. Jéssica, mas eu já fui para a igreja e aceitei Jesus, tudo bem. Mas tem algumas áreas que eu e você precisa passar pela porta. Tem algumas coisas. Eu tinha combinado com a Mira que nós ia fazer uma porta, não deu certo. A gente ia pôr uma porta aqui, não sei aonde, aqui por aqui, para ensinar com vocês. Porque eu queria que vocês vissem com os olhos de vocês que é necessário passar. Quem já aqui já andou com um monte de bolsa assim? E você tenta passar na porta, enrosca, bate aqui. Alguém aqui, né? Eu sou uma pessoa desastrada para essas coisas. Então na loja eu já vou com uma bolsinha desse tamanho, para não ter esse problema mais. Porque senão eu saio levando a loja inteira nas bolsas. Alguém já passou por isso? Na porta também, foi passar o móvel. O móvel é maior que a porta. Vira de um lado, vira do outro, né? E vai, e não passa. Por quê? Porque não é do tamanho. Porque não corresponde ao tamanho da porta. Tem coisas na sua vida que não vai passar na porta. Você vai precisar deixar para o lado de fora. Você vai precisar deixar para o lado de fora. Se você quer viver o propósito, você vai precisar olhar e deixar às vezes pessoas para cumprir o propósito. Vocês não estão entendendo, Ei, se você está do lado de fora, entra, sai da porta. Sai da porta, o Espírito Santo te convida hoje a sair da porta. Você precisa sair, senão você vai ser dominada pelo medo, senão você vai ver só morte. Eu e você precisa entender que se você fica na porta do lado de fora, no sepulcro, o que é propósito se torna dor. Você precisa mudar de lado. A segunda coisa que eu entendo é que se você não passa na porta, o que é propósito é erro. Sabe? Aquela sensação: ah, Jesus se enganou, não era comigo isso não. Era com fulano. Não. Isso, Michel, pra mim é impossível. Não. Pode ser pra Rose, que gosta de falar.
Pode ser para Radija, que flui facilmente. Pode ser para pastora, que já fala todos os dias lá no altar. Para mim não. Sabe quando você não passa na porta? E eu quero te dizer que tem áreas que eu e você precisa passar. Diariamente. Constantemente. Você vai ter que passar todos os dias pela porta. Todos os dias o Senhor vai te convidar a passar pela porta, para você enxergar o que tem do outro lado. Sabe, se eu e você não passa, o que é propósito se torna erro, se torna para outra pessoa, menos para mim e para você. Então o Senhor tem falado nesses dias, e eu quero falar para você. Sabe, Maria tinha uma palavra do mestre, uma profecia do mestre. Ela sabia, ela andou, ela lavou, ela estava com ele. Mas ela não entendeu o propósito e ficou do lado de fora. Sabe, ela não enxergava aquilo que era o propósito final. Eu te pergunto, o que você não está entendendo ainda na sua vida? O que você não entendeu ainda, que você está para o lado de fora? Esses dias atrás, aqui dentro da igreja, eu estava sentada ali do lado do Zinho. E fui falar para ele assim: amor, aumenta o volume do microfone ali de fulano, né? E ele olhou para mim tranquilamente e disse assim: amor, pode ficar tranquila. Tem gente responsável por isso. Instantaneamente minha alma recebeu isso como ofensa. Eu já fiquei brava. Já subiu uma sensação triste dentro de mim, um nó na minha garganta. E o Espírito Santo na hora falou comigo e disse: até quando você vai ficar pro lado de fora na porta e reagindo na ofensa? Até quando você vai reagir na sua emoção? Na sua ofensa, no seu ódio, na sua raiva, na sua justiça própria, no seu pensamento, no seu egoísmo, na sua falta de perdão. Você precisa deixar isso na porta. Se você quer viver o propósito. Instantaneamente eu saí do meu lugar e me ajoelhei ali no altar e falei: Deus, eu não quero ser alguém que reage na ofensa, mas eu quero ser alguém que entra na porta e vive aquilo que o Senhor tem me chamado. Sabe, a proposta vem para você e para mim, mas são as escolhas que te levam ao propósito. As escolhas de viver o que Deus tem. É fácil? Talvez você pode achar, para pastor é fácil. Não é. É difícil também. A minha carne gostou? Lógico que não. O Zinho, depois eu fui contar para o Zinho e falou: sério, amor? O problema era o Zinho? Acho que não. O problema era eu. Quem recebeu na ofensa? Foi o Zinho? Fui eu. Sabe, Deus vai te mostrar às vezes. Você vai sentir situações, às vezes não é porque é o diabo não, viu? Não é o diabo que te persegue. Não. Vai ser o Senhor te mostrando que você precisa deixar fora da porta. Você vai precisar deixar esse sentimento para fora. Senão ele vai te cercar e vai te paralisar. Não vai deixar você entender o propósito. Não vai fazer com que você veja a vida, a transformação. Maria estava cega completamente por conta do medo. E eu e você talvez estamos cegos em algumas áreas por conta do medo. Estamos paralisados por conta do que eu me senti. Sabe, o problema não é outro, o problema é nós mesmos. Que estamos querendo entrar na porta com tudo. Estamos lá arrebentando a batente da porta. Cadê o Arthur? No meio hoje. O Arthur foi lá em casa, ficou preso no banheiro. Chamamos o Theo, 11 horas da noite. E nós mete o pé na porta e tranca a porta e destranca a porta. Não tinha Cristo que abria a porta. Até que Ele mesmo
enquanto Ele mesmo não abriu para o lado de dentro, a porta não abriu. Não vai ser ninguém que vai abrir a porta para você. É você que vai ter que abrir para entrar. É você que vai ter que deixar na porta o seu sentimento que te paralisa. É você que vai ter que deixar na porta o seu egoísmo. É você que vai ter que deixar na porta a falta de perdão. É você que vai ter que deixar na porta o seu ego, a sua alma, que tem te dominado todos os dias. A gente pode até tentar abrir. Eu lembro que o Theo meteu o pé. O Theo enfiou tanta coisa na porta. Bruno já estava 40 minutos tentando abrir, não abriu. Foi o Zinho, foi o Theo, foi eu. E todo mundo, a Giovana chegou, ficou nós sentados lá dando risada. Mas enquanto ele não abriu por lado de dentro, a porta não abriu. Sabe o que está querendo dizer? Eu não sei se você entendeu. Mas é você que vai ter que deixar hoje na porta o que está te paralisando. Não vai ser eu que vai tirar. Não vai ser a Giovana. Não vai ser ninguém, é você. O que tem te paralisado? É o medo? É as mentiras que ficam na sua mente todos os dias que não vai dar certo? O que tem te paralisado? A ofensa aqui dentro da igreja quis me pegar. Graças a Deus que o Espírito Santo já na hora. Mas às vezes o Espírito Santo fala com você e você é orgulhoso. Prefere ficar com a pose de bonito e de bonita. E não se humilha. Sabe? Eu vim aqui pro joelho, me ajoelhei e falei: venci você. Você pode até querer reagir na ofensa, mas eu não vou. Porque eu não sou obrigada a comer lixo que Satanás coloca na minha boca. Você precisa entender que você precisa passar da porta. Sabe, foi a segunda coisa que eu entendi. E eu te pergunto, o que você está ainda paralisado? O que tem te impedido em alguma área de passar pela porta e viver o que Deus tem? Eu não estou dizendo que você não vem à igreja. Eu estou te dizendo que Deus tem muito mais para fazer na sua vida. E talvez você não está vivendo, porque você quer entrar pela porta com isso. E eu vim aqui para te dizer que você não vai. Que enquanto você ficar com isso, você vai ficar para o lado de fora. Enquanto você ficar lutando, cadê o mestre? Ei, jardineiro, onde você colocou? Você não vai reconhecer a voz dele. Enquanto você reagir na sua dor, na sua emoção, no que fizeram com você, você não vai caminhar naquilo que Jesus tem declarado sobre a sua vida. Ótica errada não mostra a vida. Ótica errada mostra a morte. Imagine se Ezequiel vai naquele vale de ossos secos. Imagine. Depois você vai lá, procura, eu não lembro o versículo agora de cabeça. Mas a Bíblia fala que Ezequiel, Deus chama Ezequiel, um profeta, e manda ele até um vale de ossos, onde era um exército que havia sido morto. Quem já viu o osso? Você já comeu carne de galinha? Todo mundo já comeu carne de galinha? Fica só os ossinhos. Depois você quebra da coxa, quebra da asa. Quero ver você montar. Não monta, né? Chega que tem gente que come até articulaçãozinha assim, ó. Deixa só o ossinho. Só que você imagina um exército. A Bíblia não fala quanto tempo, mas eu imagino, para estar falando de ossos que já não existia vida ali. As pessoas já tinham morrido há muito tempo. A Bíblia fala que Deus chama Ezequiel e manda ele ir lá e profetizar sobre aqueles ossos vida. Se é eu e você, imagina aí. Um monte de osso. Um monte de ossos. Você come aí o ossinho de galinha, você já vê como que fica. Você imagina aquilo lá tudo solto. E o Senhor falando assim: vai lá, Michel, profetiza a vida lá. Deus me livre. Não tem como. Já é osso. Não tem mais nem pele. Não tem mais carne. Não tem vida, não tem nada. O coração não bate. Mas Ezequiel, sim. Você não precisa sentir. Você não precisa ver. É que eu e você, parentes, primeiro queremos sentir, tá? Queremos ver, porque nós estamos do lado de fora da porta.
Agora, Ezequiel, ele não sentiu, não viu, mas ele ouviu e obedeceu. Ele vai lá, passa do lado da porta. Vou usar a porta, não está escrito isso, mas eu quero ensinar com vocês. Ele vai lá, passa diante da porta, e aquilo que era a morte, ele começa a profetizar a vida, porque ele passa a enxergar aquilo que Deus declarou. Vai lá que vai acontecer vida. Aí Deus está te dizendo: eu vou salvar sua casa. E você está olhando falando: está tudo morto. Eu vou transformar seu casamento. Como? É um ignorante. Eu vou transformar a tua esposa. Aquilo ali, 50 anos casado, fala mais que o homem da cobra. Passa do outro lado da porta. Ei, a Bíblia fala que quando Ezequiel profetiza, ossos começam a se juntar. E isso, você imagina depois a doideira que foi? Aquele monte de gente chegando na cidade. Eu não consigo nem imaginar. Jesus. Mas imagine Maria parada na porta do sepulcro, achando que Jesus ainda estava morto e ele já havia ressuscitado. Ele já estava falando com ela e ela estava achando que era jardineiro. Ei, você precisa sair da porta. Deus está falando coisas a seu respeito e você está achando que é gente que comeu demais. Porque quando você não passa na porta, o que é propósito se torna erro. E eu não estou aqui para brigar com você hoje. Eu estou aqui para te motivar a largar tudo e passar pela porta, como eu e você precisamos fazer todos os dias. Terceira coisa, sabe, quando os argumentos acabam, o mestre se revela. Enquanto você não parar de falar, enquanto você não fechar essa boca. Porque vou contar uma coisa para vocês. Em janeiro, o Espírito Santo falou comigo, quando eu fui fazer o propósito do meu ano. E ele falou assim: olha, vai lá e faz um curso de inglês. Eu falei: pra quê? Eu moro no interior do Paraná. Pra que eu vou fazer inglês? Não estudo letras. Pra que eu vou usar inglês? E deixei isso pra lá. Quando foi em julho, agosto, faz 2 mesinhos só, o Espírito Santo falou comigo, me chamou assim: você sonha muito pequeno. Eu: nossa, sonho pequeno. Eu mandei você fazer um curso de inglês e você não foi. E aí eu quis dar argumento, porque quando você não obedece, você quer argumentar, sabe? Tem alguém aqui parecido comigo? Eu fui argumentar, Duda. Não, Senhor, porque eu não fui, porque é muito caro, né? E eu não tenho condições agora, porque eu já tinha saído do serviço. Eu não tenho como fazer isso. Ele falou: pois é, mas você se esquece que eu sou o Deus da provisão, não sou? Eu falei: mas então, Deus, como que eu vou viver isso? Ele falou: pois é, nem lá na escola ver o preço você foi. E aí eu falei: mas é porque, né, eu tentei enfeitar. Ele falou: você não foi lá ver como é que a minha provisão vai chegar. Sabe, tem coisas na sua vida que o Senhor está profetizando e você nem sonhando ainda está. Passa para o lado de dentro da porta e começa a declarar a vida. O Senhor falou: vou te dar uma casa. Como? Da onde? Não tenho dinheiro? Não sei. Minha irmã, começa a desenhar a casa, escolher a casa. Entra lá no Google, começa a baixar foto de casa, escolher a cor da tinta da casa, o piso do chão. Eu não sei, mas passa do lado da porta. Para de argumentar. Maria só conheceu Jesus, escute, quando ela parou de argumentar. Porque enquanto ela estava falando: cadê o mestre? Onde colocaram? Onde ele foi? Aonde ele está? Ela não reconheceu ele. Mas quando ela para de falar, ele fala: Maria. Instantaneamente ela reconhece e diz: mestre, pare de falar e comece a fazer. Eu e você começamos a limitar o que Deus quer fazer. Deus está mandando você fazer uma casa, sonhar com um carro, e aí você está falando: eu não tenho recurso, não posso. Eu também disse, né? Tomei uma lapada. Você está esperando descer o que do céu mais aí? Pega o meu exemplo, levanta e faz. Sabe, Ele é dono da provisão, então sai da porta, tira a desculpa. Deixa a desculpa na porta e entra. Fala: tá bom. Aí eu falei: então tá bom, agora eu vou. Eu passo na porta, de que jeito, da onde, como vai ser, eu não sei.
Mas comece a fazer algo que caminhe para aquilo que Ele está dizendo a seu respeito. Se a sua casa não é convertida, comece a entrar lá dentro e comece a declarar. Vai andando, aqui vai ser um profeta, aqui vai ser um salvo. Pode ser o bebum mesmo, não tem problema. Mas depois Deus vai fazer. Mas enquanto você ficar do lado de fora da porta, você vai ver morte. Você não vai ver vida. Você não vai ver salvação. Então pare de argumentar que Jesus vai se revelar. Ele vai abrir as portas. Ele vai manifestar o poder dele. Sabe, eu e você precisamos entender que enquanto ela argumentava, ele era jardineiro. Quando ela se cala, ele se torna mestre. O que Jesus está sendo para você? Ele é mestre? Você está dizendo a minha doença, os meus problemas, o meu erro, eu vou ficar tudo aqui na porta, vai entrar tudo comigo na porta. Vai. Não entra. Sabe por que não entra? Porque eu e você precisamos entender que ficar do lado de fora não faz enxergar o propósito. Eu falei com a Ju que eu ia até falar sobre, não ia falar disso, mas eu vou falar. Até Judas contribuiu para o propósito. Na ótica ali dos discípulos, quando Judas vai lá e traz Jesus, na ótica dos discípulos era o quê? Traição. É ou não é? Mas na ótica de Jesus era o quê? Propósito. Era cumprimento da palavra. Era o céu sendo revelado. E a sua ótica hoje precisa mudar. E para mudar você precisa sair da porta. Você e eu precisa se levantar e tirar Jesus de jardineiro e ver Ele como mestre. Ver como aquele que pode fazer infinitamente mais, não só na minha, mas na sua vida. Então, eu e você precisa parar com os argumentos. E eu te pergunto, qual é os seus argumentos? Muito difícil para Deus? Ah, é? O que é o seu problema? Quantos anos está morto? Talvez é um exército? É um exército de pessoas mortas que só é osso? Tranquilo. Jesus pode transformar isso em vida. Qual tem sido seus argumentos para ficar carregando essa dor? Jesus, eu quero curar, mas dói. Mas ai. Ei, Jesus te trouxe aqui hoje para você entender. Você que está aí também me ouvindo em casa. Larga esses argumentos na porta e comece a viver aquilo que Jesus tem declarado para você, que é vida em abundância, que é aquilo que Ele tem projetado para a sua família, é aquilo que olhos não viram, ouvido nenhum conheceu, é aquilo que o Senhor tem declarado para mim e para você todos os dias. Saia da porta. Quais são as coisas que você tem lutado que não faz sentido? Você fala, é para fulano, isso aqui não faz sentido para mim não. O crente pá, né? Só serve pro outro, você não serve. E você pode saber que isso é uma desculpa também, viu? Isso é uma desculpa para não enxergar que você precisa passar pela porta. Porque todos os dias eu e você precisa rejeitar algo para passar na porta. Porque você acha que o diabo é idiota? Vai vir com coisa que não te paralisa? Não. Ele vai vir com emoções, com sentimentos, com palavras que vão te fazer parar. Mas você não é obrigado a ficar na porta, porque o mestre já ressuscitou. Você não é obrigado. Quais são as suas desculpas? Eu tenho visto as minhas. Qual que é as suas desculpas para não reconhecer que Jesus está te chamando hoje para passar pela porta? Sou muito nova. Tô velha demais. Já deu. Medo. Justiça. Ai, mas é porque você não viu o que fulano fez comigo. Ofendidinha, deixa na porta. Eu tive que deixar. O que é? O orgulho? O que é? A frieza? É a doença? É o cansaço? Ai, tô cansada. A Bíblia manda aquele que está cansado, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, aqueles que estão precisando ser renovados. A palavra de Deus já te disse, vem. É essa a desculpa? Não vem. Passa pela porta que eu renovo as suas forças.
Mas eu e você quer ficar aqui na porta, eu estou cansada, ninguém me vê, ninguém me ajuda. Passa pela porta. Eu preciso passar pela porta. É a procrastinação. Amanhã eu faço, depois eu vejo. Quem sabe depois de amanhã, mês que vem. Ei, Deus está mandando você parar de procrastinar. É hoje, não é amanhã que você tem que passar pela porta, é hoje. É hoje que você precisa falar, não, chega. Deu de desculpa, cota de desculpa já foi. Eu preciso hoje encarar a realidade. Eu precisei, dentro da igreja, entender que eu preciso mudar. Minha carne não pode me dominar. Ou eu ando com Jesus, ou eu ando com Satanás. Eu preciso, eu preciso definir isso na minha vida. Ou minha mente, ou minha palavra concorda com o que Jesus está dizendo, ou eu estou concordando com outra coisa. Certo? Ou tem um terceiro Deus aí que eu não sei. Não, né? A palavra de Deus diz em Mateus, capítulo 7, versículo 13 ao 14, diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há aqui encontram. Deixa eu te dizer, você precisa largar tudo que você está tentando arrastar pela porta, porque ela é estreita, não vai passar. Não adianta, não passa. Você pode até tentar, talvez você até cansou de tanto tentar passar por isso. Bate, luta, caminha, morre no caminho. Começa no gás, vai, daqui a pouco para. Porque você está entrando com coisa que não é para passar na porta. Então você não vai conseguir ter ênfase naquilo que Jesus está falando. Porque eu também tenho que deixar na porta. Você está entendendo? Você está entendendo o que o Senhor está dizendo para mim e para você? Já estourou meu tempo. Você está entendendo? Você precisa deixar na porta, como eu também preciso. Todos nós precisamos. Senão eu e você não vai entrar na porta estreita, mas nós vamos entrar na larga. E a larga, sinto muito, não é o céu. A larga é o inferno, meu irmão. É uma escolha. Ou você entra com essa mãozinha linda e você corta ela e entra na porta estreita. Ou você deixa isso hoje aqui. Você também está em casa. Ou você deixa esse orgulho, ou você deixa... Porque eu não vou nem colocar o problema com os outros. Eu vou deixar você mesmo, tá? O problema é só você. O problema é eu, vamos. Ou você deixa você mesmo aqui na porta hoje, ou você não entra pela porta. O que tem te parado na porta? Você já viu pessoas que vão saindo com coisa de dentro de loja, que tem detector? O que está fazendo? Você está entrando com coisa que não é sua. E o Senhor está te dizendo: não entra, não sai. Não sai. Por quê? Porque não é seu. Não pertence a você. O Senhor está mandando você deixar na porta. O Senhor está mandando você deixar na porta. Entrar pela porta estreita. Então eu preciso ser sucinta. Maria queria olhar o sepulcro pela ótica da dor. E olhando para essa ótica, é impossível reconhecer Cristo no meio da indecisão. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Quer que você permaneça mesmo do lado de fora. Pois quanto mais tempo você ficar parado, mais tempo ele te confunde com dúvidas. Mais tempo ele te paralisa. E eu quero deixar isso no seu coração. Se coloque em pé. O que você precisa? Deus abençoe você que nos acompanhou. Que você deixe na porta também. Que isso não te paralise mais, mas que você venha viver o propósito de Deus na sua vida. Em nome de Jesus.